Falando em Bahia, vamos falar do Bahia? Bahia. O resultado é um resultado que, né, normal, você perder fora de casa, tal. O Bragantino é um time organizado. Mas eu acho que o que mais incomodou aí foram as escolhas do Paiva. Tanto o time que ele saiu, quanto as mudanças que ele fez, né? O meio de campo do Bahia ficou bem problemático nesse jogo. A questão das laterais preocupa muito, porque tanto o Chaves quanto o Jacaré, que está ali improvisado como ala, não tem esse poder defensivo na recomposição, né? Então, eu vejo Bahia em determinados momentos previsível. O adversário percebe que tem o espaço por ali e vai utilizar, né? Então, eu acho que é isso que o torcedor mais questiona em relação às escolhas do treinador, a esse esquema de 3 zagueiros, a teimosia ou inflexibilidade dele em alguns momentos, né? Porque a Série A é um campeonato extremamente concorrido. É óbvio que só está começando, gente, para quem já está aí colocando o Bahia como, vai só brigar para não cair. Não é assim, tudo pode acontecer. Mas é claro também que a gente não pode deixar de falar, né, dos erros que vimos no último sábado. Assim, o Biel não jogou porque esteve gripado, né? O Cauli não fez um bom jogo, foi o pior em campo, porque teve a virose. Eu acho que poderia ter começado no banco de reservas. Jogador, Eliseu, o que passa é, você fica uma semana de virose gripado, você não vai conseguir jogar correndo da forma que você tava. A dinâmica. Você perde a dinâmica, entendeu? O Tassiano eu achei que iria começar no banco, pela famosa gestão de grupo, eu até falei isso lá na rádio, mas ele botou o Tassiano de primeira. Mas eu achei, Juliano, que o começo do Bahia não foi ruim, né? O Bahia estava bem no jogo, fez 1-0 ali no final do primeiro tempo, estava controlando as situações. E, de repente, foi na falha do Iago que desajustou o time, né? O Iago fez uma escolha errada, né? Cortou para o lado errado, o jogador Bruninho pegou e fez o gol, empatou o jogo e aí o Bragantino tomou conta da partida. Acho que, na sequência, ele vai ter que colocar o Tassiano, como vai fixar o Tassiano, agora, vai fixar o com Ademir. o Iago, eu sinceramente não estou falando pelo resultado. Quando eu vi a escalação, comentei até no grupo da equipe Band News, né? Por que Tassiano e Iago? Aí depois ele veio tentar justificar, o Acevedo não tem experiência na Série A. Peraí, né, gente? Tem coisa que não dá para engolir. Um ouvinte até me mandou, eu dei muita risada. Ele também não tem experiência de Série A, Juliana. Quando foi que ele treinou o time de Série A? Eu acho assim que ele quer mudar o perfil do time do Bahia, né? E o que incomodou ele depois do jogo foi a baixa posse de bola. Porque ele foi contratado, o projeto do City dentro do Bahia é fazer o time com posse de bola. Um time que tenha autonomia no jogo, que a bola fique boa parte do jogo Seja o protagonista das partidas. E isso já não vem acontecendo. Sim. Nem no Campeonato Baiano. E o treinamento do time foi feito para esse jogo para ter pelo menos a posse de bola. E não teve, foi muito abaixo do que o esperado. E isso dificultou também. Agora, para o torcedor do Bahia entender o seguinte, não é terra arrasada, não morreu ninguém, né? Faltam 37 rodadas, tem o Botafogo segunda-feira. Eu acho que desses 5 primeiros jogos, o mais difícil foi o do Red Bull. Porque tem Botafogo, tem Vasco no Rio, tem Curitiba na Arena e tem o Santos lá em São Paulo. O Vasco esteve bem contra o Atlético. O Vasco esteve bem. Mas o Vasco vem da Série B. O Vasco ainda está se ajustando. O Vasco não está um time ainda encaixado. Então, eu acho assim que o torcedor tem que ter um pouco de paciência e esperar um pouco mais. Claro, Juliana, que o Renato Paiva tem muitas opções, né? Muitas opções. Mas vai jogar com 3 zagueiros. Alguém vai sair ali da frente. Então, o Biel deve voltar. O Biel é o titular do time. Eu quero ver como é que ele vai encaixar o Ademir no time. Como é que ele vai encaixar o Tassiano no time. Iago vai ser titular, vai perder a posição. O Vitor Hugo está chegando, acho que vai sobrar pro Rezende. O meu time, né, não teria os 3 zagueiros, teria o Rezende na posição dele, de primeiro volante ali, com o Tassiano, Iago perde a posição, Cauli, Ademir, Biel e Everaldo. Na zaga, Vitor Hugo e Canu, que não vai ser o caso desse jogo, mas o meu time seria esse espelho aí. Eu não consigo entender, viu, Gília? Não vou entender até o final do campeonato.
Quer dizer, quando você tem um time e você fala, pô, ele não é favorito com determinado jogo, é porque ele não está bem ainda. Porque o Bahia sempre foi muito favorito em grandes competições que ele fez. Agora, na minha cabeça, não entra Jacaré jogando como titular do Bahia. Na minha cabeça não entra. Por isso que tem 3 zagueiros, porque não tem entra. que botar Jacaré de ala. Não entra. Ele não pode ser titular do Bahia, meu. Ele não tem qualidade técnica zero. Ele é um jogador espuma. O que é o jogador espuma? Para entrar 15 minutos finais, fazer aquela espuma que ele faz. Só. Ele não, o lateral hoje, entenda uma coisa, torcedor, hoje ala, o lateral, é uma posição como era meio de campo antigamente, é por onde a bola anda, porque os meios de campo são muito congestionados. Então, se você tem bons laterais, ou bons alas, no caso, está jogando com 3 zagueiros, o cara tem que ter qualidade técnica, e ele não tem. O Jacaré, desculpe, Jacaré, nada contra você, mas você não tem qualidade técnica para ser titular do Bahia. Você pode ser titular num time de Série B, time de Série C, mas um time de Série A você não tem qualidade técnica para ser jogador do Bahia. Pelos laterais que o Bahia já teve, pelos jogadores que o Bahia já teve. Viu, Juliana? Ele é jogador, não tem como, ele não pode ser titular do Bahia. Ele é um doido dentro de campo. Ele não sabe o que ele faz dentro do campo. Ele entra, o que você fez aqui? Eu não sei. Ele não sabe, ele não tem leitura. Mas ele é um jogador, ele se doa muito, ele ajuda muito o time. Mas ele ajuda de uma maneira que não é Série B, ele resolveu muitos jogos na com o Bahia na Série B. Mas na Série B, bota Jacaré para jogar no time do Flamengo. Ele vai jogar no Flamengo? Não é diferente. Não é diferente. Não. Se você está na Série A, você tem que se espelhar nos grandes. É diferente. Ele não pode ser titular do Bahia, pelo amor de Deus. Pô. Qual é a qualidade dele? Na lateral, eu já falei algumas vezes, eu acho que o Bahia precisa contratar. Né? Às vezes dá certo ali ele como ala, mas não é a dele. Aquela coisa, como disse o Nilson, ele ajuda, mas o Bahia não está precisando de ajuda, o Bahia está precisando de jogador bom jogador. Você viu que o Ademir entrou, você vê que ele é um bom jogador, aquele cara vai dar samba. O Tassiano é um bom jogador. Mas o Jacaré não pode, ele pode ser um reserva para entrar, fazer aquela espuma de 15 minutos finais. Para mim, não, eu vejo dessa maneira. Só lembrando que o Jacaré não joga de lateral. Sim, nem ele joga de ala, do meio para frente. Mas o Nilson, ele pega a bola, ele não sabe o que ele faz. Ele fica aquela correria, vai pelo meio, vai pelo lado, mas ele não tem leitura de jogo. O cara tem que ter a leitura do jogo que ele não tem. Não estou dizendo que ele não é esforçado, estou dizendo que ele não dá sangue, dá. Mas se o Bahia quer alguma coisa no campeonato, não é com ele que vai resolver, não, sinceramente. Eu tava até comentando com o Nilson, né? Sobre o mesmo que você falou de 3 zagueiros. O Bahia nunca jogou de 3 zagueiros. E Rezende tem que voltar do primeiro volante. É o único jogador que marca no meio-campo do Bahia. E você estraga um jogador que é o Rezende, que é um tem bom meio. qualidade, eu fico indignado. Se você parar para observar o jogo do Bahia, quem marcava no time do Bahia no meio-campo? Rezende. Ou nesse último jogo, não tinha marcador. Ele tirou o Acevedo, que também fazia essa função. Não tem um primeiro volante para botar o Iago, não dá para entender. Não. Aí você tem, de um lado, você tem o Chaves, que não marca ninguém. Se tem do outro, o Jacaré, que não marca ninguém. Vai ficar os 3 zagueiros ali para marcar todo o time do Bragantino. Não tem como. E em determinado momento que a gente via que não tinha mais a necessidade dele manter o esquema com 3 zagueiros, que ele podia ter puxado o Rezende para o meio, ele manteve ali, foi insistente. Só que o Bahia, do meio para frente, o Bahia é muito forte. Sim. Né? Trouxe Ademir agora, tem Biel que não jogou. Né? O Bahia Cauli, que estando bem, ele joga a bola, né? Tanto de ainda volante tem Mugni, como de meia. tem Daniel, né? Que são bons jogadores. Mas eu acho que Mugni e Daniel deu uma caída. Eu acho que vai ser difícil. Eu acho que perder espaço vai ser difícil de jogarem agora. Principalmente, para voltar a jogar, vai ser difícil. Até porque Cauli é muito bom jogador. Tanto na função de meia, como na função de volante, de segundo volante. Então, para Daniel e Mugni jogarem nesse time, vai ser meio difícil.